O primeiro ensaio com Nirvana é quase assustador. Dave senta atrás da bateria. Kurt plugava a guitarra. Chris ajustava o baixo. Sem conversa, sem plano, sem apresentação formal. Eles apenas começam. E a sala, que antes era só um porão sem charme, vira um terremoto. A voz rouca de Kurt corta o ar. O baixo de Chris segura o chão. A bateria de Dave explode como dinamite. Era como se 3 placas tectônicas finalmente se encaixassem. No fim da música, ninguém fala, mas todos sabem. Algo ali é maior do que eles. A vida de Dave muda instantaneamente. Antes, dormia em sofás, comia o que dava e tocava para 20 pessoas. Agora, dormia em sofás, comia o que dava e tocava para 500 pessoas. Ainda não havia glamour, mas havia algo novo. Uma energia crescente, quase ameaçadora. Como uma onda enorme no horizonte. Eles ensaiavam como se cada música fosse uma luta e gravavam como se o tempo fosse acabar. Não havia controle nem planejamento. Havia apenas intensidade. E essa intensidade empurrava a banda para um lugar que ninguém imaginava. Quando começam a gravar Nevermind, ninguém pensa em sucesso, fama ou na MTV. Era só mais um disco de uma banda alternativa. Mas havia algo diferente. As canções tinham ganchos, tinham peso e, acima de tudo, tinham verdade. E Dave, atrás da bateria, tocava como se cada virada fosse um desabafo de todos os anos de dor, caos e sobrevivência. Quando ouviram as faixas prontas, sentiram orgulho, mas jamais imaginaram o que viria a seguir. Em poucos meses, a música Smells Like Teen Spirit invade as rádios e o novo clipe toca sem parar na MTV. As vendas do disco disparam, a imprensa anuncia uma nova revolução e adolescentes do mundo inteiro enlouquecem. Dave acorda um dia e vê que o Nirvana superou o Michael Jackson nas paradas. Como isso aconteceu? Ninguém sabe explicar e muito menos eles. O mundo quis transformá-los em porta-vozes de uma geração, mas eles só queriam tocar. E isso, para Kurt Cobain, era um peso insuportável. Com o sucesso, vieram as turnês gigantes, entrevistas, capas de revistas. E, claro, pressão exagerada, expectativas irreais, devoração midiática, invasão de privacidade e o declínio emocional de Kurt. Dave via tudo acontecer de perto. Via o amigo ser consumido pela própria sensibilidade. Via a pessoa por trás do mito se afogar enquanto o mundo batia palmas. Dave era o tipo que ria, brincava, tocava mais forte a cada noite. Mas também sabia que a escuridão rondava o Nirvana, e ela se aproximava cada vez mais de Kurt. Mesmo com o caos, a banda encontrava a redenção no palco. Era o único lugar onde tudo fazia sentido. Dave via Kurt transformar tormento em arte. Via Chris segurar a base como um gigante gentil. E ele próprio tocava como se cada batida pudesse impedir o inevitável. Eles eram uma família disfuncional, quebrada, mas absurdamente poderosa. E apenas ali, sob luzes ensurdecedoras, Cobain parecia livre. Mas esse alívio era sempre temporário. Turnês eram interrompidas, shows eram caóticos, a saúde emocional e física de Kurt se deteriorava. Dave tentava ajudar com bom humor, com amizade, com música, mas havia dores que nem a música alcançava. A banda seguia tocando, seguia criando e seguia existindo, mas a linha do horizonte, antes brilhante, agora parecia um ponto escuro. E todos sabiam, mesmo que não dissessem. Algo terrível estava chegando. O garoto tímido que batucava em panelas agora tocava para arenas lotadas. Mas no coração carregava medo e incerteza. Carregava a angústia de ver um amigo se desfazer diante dos próprios olhos. A parte 3
termina no pico da montanha. A parte 4 mostra a queda. O Nirvana estava no auge, mas por trás das cortinas, tudo estava desmoronando. A cada turnê, Cobain ficava mais frágil. A cada entrevista, mais cansado. A cada aparição, mais distante. Dave sentia isso. A banda sentia. Todo mundo sentia. A intensidade que fez o Nirvana explodir agora era a mesma força que o destruía. Era como viver dentro de uma bomba relógio, sem saber quando, onde ou como ela explodiria. Ninguém podia salvar Kurt, e esse era o peso mais cruel de todos. Houve reabilitações, conversas sérias, intervenções e pausas. Mas nada segurava o turbilhão interno de Kurt Cobain. Ele era brilhante demais, sensível demais, magoado demais. Dave fazia o que sabia fazer: ser leve, ser amigo, ser força. Mas nem toda a bateria do mundo é capaz de impedir que um coração se quebre. O Nirvana continuava, mas de um jeito estranho, torto e cambaleante. Como um avião voando sem um dos motores. Ele continuava no ar, mas todos sabiam que aquilo não duraria. Havia algo no ar. Algo pesado. Como se a banda já soubesse que estava tocando suas últimas notas. A última fase do Nirvana é uma mistura de shows brilhantes, momentos tensos, longas esperas, medo constante e amor profundo e silencioso. Dave via Kurt desaparecer aos poucos. Não como artista, mas como pessoa. E ninguém sabia o que fazer com esse tipo de dor. Existem telefonemas que mudam sua vida, e existem telefonemas que destroem ela. Um dia como outro qualquer. Uma ligação que parece normal, mas a notícia não. Cobain tinha morrido. O mundo desabou. A música parou. O tempo congelou. Dave não chorou logo de cara. Nem gritou. Nem caiu. Ele apenas entrou em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ocupar a sala inteira. Um silêncio que o seguiria por anos. Um silêncio que rasgou sua vida em antes e depois. Como seguir? Como respirar? Como existir quando seu mundo perde um dos pilares? A morte de Cobain não foi só a morte de um amigo. Foi a morte de um sonho, uma família musical, uma era, uma identidade, parte de quem Dave era. O Nirvana não acabou por falta de música. Acabou porque faltou a pessoa que era a alma daquilo tudo. Dave passou dias sem falar, sem tocar e sem ouvir música. A bateria, aquela que sempre o salvou, agora parecia uma ferida aberta. Ele pensou seriamente em nunca mais tocar. O mundo inteiro chorou por Cobain, mas ninguém sentiu como quem estava ao lado dele. Dave se afastou do mundo, se afastou de estúdios, se afastou de entrevistas, se afastou de tudo que lembrasse o Nirvana, o que era praticamente tudo. Ele não era mais músico, era só um homem tentando sobreviver ao próprio luto. Durante esse período, Dave aprendeu a lição mais amarga que a música já lhe deu. Mesmo quando a canção acaba, o coração ainda precisa continuar batendo. Um dia, sem intenção, Dave volta a tocar. Ele não estava tentando compor. Não estava tentando começar uma banda. Não estava tentando voltar ao trabalho. Ele simplesmente encostou nas baquetas. E bateu. Só uma vez. Uma única batida. Mas aquela batida abriu uma fresta na escuridão. A música não estava morta. Ela estava esperando. Dave percebe algo fundamental. Cobain não queria que ninguém parasse de tocar. Muito menos ele. Então, devagar, com cuidado, como quem reaprende a respirar, ele volta para a bateria, volta para o estúdio, volta para a vida.
A parte 4 é o ponto mais doloroso da jornada, mas também é o que prepara Dave para o que viria. O Nirvana acaba. Cobain se vai. O mundo musical perde uma de suas maiores luzes. Dave perde um amigo, um irmão, um pedaço de si. Mas o silêncio não é o fim. É o intervalo antes de algo novo. O garoto que começou batucando em panelas e que virou baterista da banda mais explosiva da história, agora precisava decidir. Ele seria engolido pelo luto ou transformaria a dor em música? Esse algo novo ganharia um nome: Foo Fighters. A parte 4 termina na escuridão. A parte 5 nasce na luz.